Viagem Cabo Frio, Rio de Janeiro, a São Mateus, Espírito Santo. Quarta parte. Divisa do Rio de Janeiro com Espírito Santo ao Hotel Floresta no quilômetro 347 norte da BR-101. E vamos nós para mais essa pernada. Essa placa alaranjada à direita alerta para o início da terceira pista. Em seguida, uma outra placa sinaliza que caminhões devem manter-se à direita. Essa foi a informação que passei no vídeo anterior, opinando que nesses pontos temos oportunidade mais segura de ultrapassar os caminhões que estão trafegando mais lentamente. Mas, atenção! Às vezes a extensão dessa terceira faixa é curta demais e devemos estar atentos. Estou jogando para a direita para dar passagem a um veículo que está trafegando em maior velocidade do que a gente. Mesmo que você esteja na velocidade máxima permitida pela rodovia, facilite sempre a ultrapassagem dos veículos que estão com velocidades maiores do que o seu. Essa atitude evita acidente e te deixa em paz. Essas setas brancas na pista sinalizam que o final da terceira faixa está próximo. Portanto, atenção quando avistá-la. Se ainda não tiver conseguido fazer sua ultrapassagem, é melhor esperar uma nova oportunidade. Respeitando a sinalização, você fará uma viagem segura e evitará acidentes que poderão interromper sua viagem e ainda lhe causar sérios danos. E vamos acelerar o vídeo. Vem com a gente. Tem muita história boa adiante pra gente prosear. Dizem que um rei passou por um homem do campo que, apesar de bem velho, plantava tamareiras. A tamareira leva de 70 a 100 anos para produzir frutos se cultivada de forma tradicional. As mudas enxertadas podem acelerar o processo para cerca de 4 anos ou menos. O rei, vendo aquele homem em idade avançada plantar tamareiras, ficou intrigado e indagou ao homem do campo: "Meu velho, você não está vendo que não conseguirá viver o suficiente para comer do fruto dessa árvore?" Então o camponês respondeu ao rei: "Majestade, nós comemos do que outros plantaram, e plantamos para que outros comam." O rei ficou admirado com a resposta daquele camponês e lhe premiou com uma quantia de dinheiro. O camponês aceitou o dinheiro e disse: "Vossa Majestade está vendo com que rapidez estas tamareiras deram a sua primeira colheita." Ouvindo isso, o rei ficou ainda mais admirado com a sabedoria daquele homem do campo e lhe presenteou com mais um pouco de dinheiro. Então, aquele velho e sábio homem do campo pegou novamente o dinheiro que o rei lhe deu pela segunda vez e disse: "E o mais admirável, bondoso rei, é que eu acabei de lançar ao solo as sementes de tamareiras e elas em tão pouco tempo já produziram 2 colheitas." O rei, ouvindo isso, deu-lhe mais dinheiro e foi embora. Este texto foi extraído do livro As Mais Belas Páginas da Literatura Árabe. Seu autor é o escritor e diplomata libanês Mansur Shalita, falecido em 2013, na cidade do Rio de Janeiro. Por mais estudo que tenhamos, não devemos desprezar a sabedoria empírica de nossos pais e avós. Sabedoria empírica é aquela passada de pai para filho e atravessa gerações. O camponês que planta, o que cuida da criação de animais, o pescador, o feirante, o trabalhador raiz que faz do cabo de sua enxada caneta para assinar seu nome e poder dar uma vida melhor para sua família, e tantos outros trabalhadores que não tiveram a oportunidade de estudar, mas trazem em sua bagagem cultural uma sabedoria de vida invejável. A todos esses o meu respeito e admiração. Gosto muito de conversar com todos esses. Gosto de ouvir suas histórias, seus conselhos e seus causos engraçados. E você? Deixe aqui nos comentários se também gostam de conversar com essas pessoas. Atenção! Se você tem medo de histórias de mistérios, é melhor pular esta parte do vídeo. Meu pai conta que numa certa ocasião foi visitar sua irmã mais velha, que morava no interior do município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Chegando lá, foi alertado por um de seus sobrinhos que era para ele ter cuidado se precisasse sair à noite para ir ao mato, porque havia ali naquela região um bicho que falava repetidas vezes a palavra cavalo, 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 e já tinha colocado muita gente para correr. Meu pai, que se diz muito corajoso, brabo igual siri na lata e um pincher no colo do dono, disse que não tinha medo dessas coisas e que,
Caso precisasse ir ao mato no meio da noite, iria chamar esse sobrinho para juntos desvendarem o mistério. Lá pelas tantas da noite, meu pai precisou passar um telegrama e chamou seu sobrinho dizendo que havia chegado a hora de resolver a questão. Meu pai se preveniu com 2 sabugos de milho e ficou aguardando o seu sobrinho. Este relutou em ir com ele, mas acabou acompanhando confiante na coragem do meu pai. Meu pai conta que logo que agachou em sua escrivaninha de chão para começar a redigir seu telegrama, o tal bicho começou a gritar dentro da mata: "Cavalo, cavalo, cavalo!" Seu sobrinho, que havia ficado afastado da área onde meu pai estava passando o telegrama, se aproximou com os olhos arregalados e quase sem fôlego implorou: "Tio Zeca, pelo amor de Deus, vamos embora antes que aconteça alguma coisa pior." Meu pai, movido na coragem que diz ter, se recusou a voltar para casa e respondeu para seu sobrinho: "Eu não sou filho de pai assustado. Vou partir para dentro da mata em busca de descobrir que bicho é esse." O tal bicho continuava gritando a palavra cavalo, cavalo, cavalo. Seu sobrinho, com medo de voltar sozinho para casa, foi obrigado a acompanhar meu pai. Nesse momento, meu pai disse que olhou para trás e percebeu que seu sobrinho tremia da cabeça aos pés. Parecia uma vara verde. Meu pai relata que foi se aproximando cada vez mais do local de onde estava vindo o som. De repente, para sua surpresa, uma ave alçou o voo de um galho de árvore, emitindo tal som que parecia ser a palavra cavalo. Diz meu pai que era um pássaro de hábito noturno que, quando emite o seu canto, parece que fala a palavra cavalo, cavalo, cavalo. Meu pai conta que ele e seu sobrinho voltaram para casa e o caso passou a ser lembrado por ambos e até hoje rende muitas risadas quando contado em roda de prosa entre os parentes. Dizem por aí que o medo faz a gente ver coisas que não existem e é através dele que surgem as lendas. Não posso revelar o nome desse meu primo, que foi o personagem desse caso que acabei de contar. Mas, caso ele assista esse vídeo, provavelmente irá lembrar desse ocorrido. Meu pai vai fazer 91 anos e até hoje conta esse caso. E eu, todas as vezes que ele conta, não consigo conter o riso. Agora vamos prosear sobre um assunto que poucas pessoas sabem o que é, mas quase todos nós tivemos uma ou mais experiências sobre o que vamos falar. Alguém aqui já ouviu falar em déjà vu? Muitos já devem ter lido a respeito e já têm suas conclusões. Mas outras pessoas talvez ainda não ouviram falar, apesar de já ter tido suas experiências com essa situação. Trata-se de um fenômeno explorado por muitas explicações. Apresentarei a explicação da ciência. Essa palavra em francês significa já visto. Numa explicação simples, déjà vu seria a sensação de ver alguém que parece que já vimos antes mesmo de nunca termos tido contato com aquela pessoa. O mesmo pode ocorrer ao observarmos uma foto de uma cidade e termos a sensação de que já vimos aquela cidade antes ou até mesmo que já estivemos lá. Segundo a ciência, isso ocorre porque nosso cérebro tem 2 partes que armazenam nossas memórias. Uma dessas partes, chamada lobo temporal, é a responsável pelas memórias de longo prazo. A outra parte, chamada hipocampo, é a responsável por absorver novas informações, ou seja, informações recentes. Quando ocorre uma falha no cérebro, ele armazena aquela imagem da pessoa que estamos vendo pela primeira vez, diretamente na memória de longo prazo, criando a ilusão de que já vimos aquela pessoa antes. Outras explicações a respeito ficam a critério do universo de entendimento de cada pessoa. Eu particularmente creio que a ciência tem razão. E vocês? O que pensam? Coloquem aí nos comentários para a gente saber. Eu sempre me encanto pelas estradas por onde ando. É super benéfico estar em contato com todo esse verde. Por incrível que pareça, cada lugar tem algo diferente no ar que nos leva a sentir uma sensação dentro de nós diferente das que sentimos de onde viemos. Não sei dizer ao certo se é o clima, a vegetação, o ar ou coisa parecida. Mas é fato que algo dentro de nós percebe e se interliga. Algumas dessas sensações nos proporcionam uma agradável experiência. No entanto, outras nem tanto. O que será isso? Para mim é só mesmo uma questão de parâmetros do que entendemos como um lugar agradável e belo. Pois o agradável e belo para mim pode não ser para você. Seus parâmetros podem ser outros a ponto de você divergir totalmente de minha avaliação. É isso que é maravilhoso no ser humano. Cada um de nós somos únicos com nossos gostos e percepções.
Por isso que dizem por aí: o que seria do amarelo se todos gostassem do vermelho? Fazemos parte de uma diversidade universal. Por isso Deus nos criou únicos e diferentes para que aprendêssemos uns com os outros e dessa forma participássemos juntos da evolução humana. Com certeza você tem muitas experiências, aprendizados e informações em sua caminhada de vida que eu não tenho. Por essa razão não devemos nos calar diante de ninguém, pois também temos experiências e informações para serem trocadas com todas as pessoas. Não importa se estamos diante de um médico, de um juiz ou de um simples homem do campo que não aprendeu a ler. Todos nós temos nossos valores adquiridos e devemos ser respeitados. Possuímos o mesmo grau de importância para Deus. Somos quem somos e devemos ter orgulho disso. Não é por não saber falar palavras difíceis que devemos ficar em silêncio. Quem nos ama e nos respeita irá nos aceitar como nós somos, pois também os aceitamos como eles são. E vamos nós! Chegamos no trevo que nos leva à cidade natal do meu conterrâneo Roberto Carlos. Betinho para os íntimos. À direita você entra para o município de Marataízes, cidade praiana. Cruzando a BR para a esquerda, você acessa a estrada para Cachoeiro do Itapemirim. Seguindo em frente, você continua na BR-101 em direção à capital Vitória. Vem conosco que ainda tem muita prosa boa pela frente. Até chegar no Hotel Floresta vai ter muita conversa para passar o tempo. Reparem nesse carro que está à nossa frente. Parece que seu condutor deve estar com sono ou bebeu água que passarinho não bebe. Está indo de um lado para outro. Acho que ele está procurando a estrada. Brincadeiras à parte, são essas imprudências que contribuem para aumentar as estatísticas de acidentes nas estradas. E lá vai ele tentando se manter na pista. Vamos aqui de olho nele, pois, da forma como está dirigindo, ele põe em risco a vida dele e das demais pessoas que estão trafegando perto dele. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho deste importante município do sul do Espírito Santo chamado Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro é conhecido como a capital do mármore e do granito. Se você tem uma pedra de mármore ou granito em sua casa, há grande probabilidade de ter saído daqui de Cachoeiro. A base da economia não poderia deixar de ser. É a mineração. Cachoeiro também tem um rico patrimônio cultural e histórico. Creio que já deu para vocês perceberem que aqui no estado do Espírito Santo a BR-101 está bem servida de postos de gasolina. São dezenas deles nos quase 460 quilômetros de extensão. E vamos acelerar ainda mais para não deixar o vídeo ficar longo. O veículo que estava dançando na pista acabou de deixar a BR. Tomara que esteja bem perto de seu destino para poder descansar ou curar a ressaca. Vá com Deus e que Ele lhe guarde. Quero aproveitar o momento para deixar aqui um abraço para todos os amigos, irmãos em Cristo e parentes lá de Cabo Frio. Agradeço a todos vocês que têm prestigiado nossos vídeos e deixado o like para nos ajudar. Muito obrigado a todos.
Também quero agradecer a todos os amigos e parentes de São Mateus, Colatina Vitória, Serra e Domingos Martins por também estarem prestigiando os nossos vídeos. Vocês moram em meu coração. Aproveitei para alterar a trilha sonora. Isso é para vocês ficarem mais atentos nessas paisagens maravilhosas. Por favor, não durmam. Vamos nos manter acordados até nossa chegada. Vem com a gente. Retomando o assunto do saber, podemos afirmar que nem tudo que sabemos é tudo que existe. Tudo aquilo que a gente nunca viu e nem ouviu dizer, não existe para a gente. É por isso que o universo de cada um de nós é do tamanho do nosso saber. Quem falou isso foi nada menos do que o grande Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade. Se uma coisa foi criada e eu e você ainda não vimos e nunca ouvimos falar, essa coisa não existe para nós. Ela não faz parte da nossa percepção de mundo. Daí a razão da gente chegar até duvidar quando alguém nos conta algo que a gente nunca viu e que está ouvindo falar pela primeira vez. Dependendo da pessoa que estiver nos contando, aí é que a gente duvida mesmo. Podemos afirmar, sem medo de errar, que a nossa visão de mundo tem a mesma medida da nossa percepção. Não saberemos o que tem além da linha do horizonte se não caminharmos até lá. À medida que avançamos em nossa estrada, nossa visão vai alcançando novos horizontes. É lógico que chega um ponto que nos daremos por satisfeitos e optaremos por não ir mais adiante. Isso se aplica a tudo em nossa vida. Em nossa profissão, em nosso empreendimento, em nosso plantio e produção, e todas as demais coisas. Mas isso é assunto para outra ocasião. E aí? Estão gostando de viajar com a gente? Se estão gostando de nossas prosas e das imagens captadas por nossa câmera, não deixe de apertar o dedinho do gostei para ajudar o vídeo a ser divulgado para mais pessoas pelo YouTube. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glórias a Deus. E vamos nós. Nessa parte 4 de nossa viagem, abordei muitos assuntos para prosearmos. Deixem aqui seus comentários para sabermos se nos próximos vídeos vocês querem que a gente continue com essa pegada de prosear ou se preferem somente prosa sobre estrada e os lugares por onde estivermos passando. Sua opinião será muito útil para melhorarmos a apresentação de nossos vídeos.
chegamos. Glórias a Deus. Agradecemos por ter nos acompanhado até aqui. Sua companhia deu brilho à nossa viagem. Que Deus ilumine e abençoe a todos.